Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual. Nós vamos dar continuidade hoje, a segunda aula desse tema simplesmente cristão, baseado no livro do N.T. Wright, que vai abordar assuntos muito importantes para o tempo que nós vivemos e como nós, de fato, podemos atender a essas demandas, às complicações desse mundo moderno, sendo cristãos que somos, à semelhança de Jesus Cristo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos, que foi um nome que as pessoas deram aos primeiros discípulos de Jesus na cidade de Antioquia. Eles tinham uma ideia de usar uma expressão para ofender, mas na verdade é um grande elogio. Você ser comparado a Jesus é um grande elogio. E esse que é o nosso propósito dos nossos estudos, de a gente entender como no tempo que nós vivemos podemos continuar sendo chamados de cristãos, a exemplo de Jesus, andando nos mesmos passos de Jesus, vivendo os ensinos de Jesus, expressando assim a nossa fé e sendo, de fato, luz do mundo, sal da terra também. Amém, queridos? Hoje o nosso tema é fonte escondida e nós vamos entender devagarzinho o que quer dizer essa ideia da fonte escondida. Aí eu convido você a ler comigo um texto de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Lá, Jesus está numa festa, que acontece em Israel, e o texto diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, baseado nesse texto, nós vamos dar início a essa lição. Mas antes vamos pedir do Senhor graça, sabedoria e que o próprio Espírito nos edifique com a sua palavra e o ensino. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus pelo dia que nós temos, pela semana, Senhor, que está se iniciando, pedindo a tua graça, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, graça que se renova a cada manhã. Mas também, Senhor, conclamo essa graça que nos abençoe agora na hora do estudo, de tal forma, Senhor, que os textos se clareiem para nós, que venhamos a compreender e por eles ser edificados, Senhor. Que o próprio Espírito, Senhor, fale conosco e nos mostre, Senhor, nas Escrituras e ao longo da experiência cristã, como nós, cristãos, podemos, ó Deus, viver neste mundo, atendendo às demandas e, principalmente, refletindo o caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A isso te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto aqui que nós lemos é um momento em que Jesus está numa festa, as festas judaicas, e ele está próximo de uma fonte. Aquela fonte era recurso para as pessoas beberem água. Temos que lembrar que na antiguidade não existia as empresas de fornecimento de água, não tinha água encanada, No máximo que existia eram os aqueduques, que eram quando as fontes de água eram muito distantes, então eles criavam os aqueduques para poder transportar aquela água. Mas, no geral, naquelas regiões, tinha as pequenas fontes, então eles cavavam, formavam os poços e dali as pessoas, a comunidade inteira ia beber água. Então, Jesus está próximo a uma fonte dessa e, nesse momento, ele faz esse discurso. Para todas aquelas pessoas que iam à fonte beber água, ele diz a todos que têm sede, venha a mim e beba. E ele diz mais, todo aquele que crê em mim, rios fluirão do seu interior. Ou seja, cada um se tornará uma fonte também. Mas isso se beber da água que Jesus está dando ali. A mesma água que nós vamos ver, por exemplo, Jesus oferecendo à mulher samaritana. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela também está indo a um poço. Também ela está indo buscar água para beber, para levar para casa, para fazer ali a sua higienização, tudo mais.
E a ela Jesus diz: dá-me de beber. Ela, sendo uma samaritana, sendo uma mulher, questiona Jesus: como é que você, judeu, dentro dessa nossa sociedade em que não respeita as mulheres, vem pedir de mim água para beber? E aí Jesus, já quebrando ali toda uma ordem de culturas e de outras coisas, diz: se você soubesse quem lhe pede dá-me de beber, você que pediria de mim, né, água, e eu te daria uma água viva. Esta água que você bebe, ela mata a sede agora, mas daqui a pouco você vai ter sede de novo, vai precisar beber água de novo. Quando acabar a sua reserva de água em casa, você vai precisar vir aqui novamente beber. A água que eu lhe der, ela te deixará totalmente satisfeita. Então Jesus oferece para ela essa água. E Jesus se propõe ali para essa mulher ser uma fonte de água para ela. Ser uma fonte viva de água, que sai água límpida, água cristalina, água refrescante, para saciar a sede espiritual que essa mulher tem. Que, na verdade, essa mulher ela é só um reflexo, né? Aliás, ela é só um pequeno exemplo de toda a raça humana que também tem sede. Não só a mulher samaritana, mas todas as pessoas, assim como o salmista, né, que diz no seu salmo, né, eu como sou a corça que anseia pela corrente das águas. Assim, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus. Todos os seres humanos têm sede de Deus. E aí na aula de hoje nós vamos entender uma coisa muito interessante, que é a questão de que a fonte, que é Jesus Cristo, como ele mesmo se apresenta, ela tem sido escondida. As pessoas, elas, e ao longo da história, têm tido dificuldade de acessar essa fonte, mas porque não por culpa própria delas, mas é porque uma ordem de coisas foram criando e assim essa fonte ficou escondida, de forma que as pessoas continuam tendo sede e não vão à fonte que realmente sacia a sede da alma, que Jesus está explicando à mulher samaritana. E a título de ilustração, eu queria lembrar uma passagem que se encontra lá em 2 Reis, onde Israel está em batalha com os moabitas. Israel consegue invadir a região, a território dos moabitas e vencê-los. E a passagem diz lá que os israelitas perseguiram os moabitas, arrasaram o território, destruíram as cidades e encheram de pedras os campos e entupiram os poços e as fontes de água, né? A estratégia de Israel para poder humilhar os seus inimigos e tirar todas as condições de seus inimigos se restabelecessem, pudessem, né, contra-atacar, eles arrasam a cidade inteira. E além de arrasar a cidade inteira, eles amontou de pedra os campos para que eles não produzissem, né, seus frutos e assim o pessoal pudesse morrer de fome. Só que eles fazem da pior. Eles entopem os poços e as fontes das águas. Porque se não tem água, não tem vida. Não tem vida porque nós precisamos beber água, né? A gente morre se não bebermos de água. E também a água ela é importante para a própria agricultura. Então, quando eles entopem os poços e as fontes das águas, eles estão, na verdade, ali matando e destruindo completamente, né, os moabitas. Então, essa ilustração, que foi um fato real que aconteceu, nos ilustra muito bem o que vem acontecendo com a raça humana. A raça humana ela tem sido entupida, digamos assim, né? E os seus poços, as fontes da água que é Jesus Cristo, têm sido entupidas, né, de pedras para que as pessoas não tenham acesso a Jesus Cristo. E como é que isso vem acontecendo? Então, vamos aqui pensar algumas coisas. A primeira dela, eu queria trabalhar a questão das fontes entupidas pensando na espiritualidade principalmente institucionalizada. O que quer dizer isso? Conforme o cristianismo foi crescendo e foi se organizando, nessa forma de organização,
a fonte da espiritualidade das pessoas, elas passaram a ser regradas. Então tinha um bispo, tinha um sacerdote, tinha alguém que, digamos assim, ia determinar como é que as pessoas podiam beber da fonte. Então eles criaram as regras de espiritualidade, as regras espirituais, né, os exercícios de espiritualidade, que boa parte dessas propostas eram interessantes e tentava ajudar as pessoas. Só que como tudo que tenta se organizar vai se enrijecendo, e aqueles que enrijecem, que organizam, tendem a ser intolerantes com quem faz diferente, então as coisas foram ganhando camadas, e essas camadas de regras eram as pedras entupindo o poço. Isso é uma coisa que a gente tem que atentar. E ao longo da história, né, do cristianismo, muitos modelos de espiritualidade, de religiosidade foram surgindo, muitos mesmos. Dentro do próprio catolicismo, que é, né, a primeira igreja institucional cristã no mundo, ela mesma tinha várias ordens religiosas, vários modelos de espiritualidade, cada uma diferente da outra. Tinha a dominicana, a beneditina, a franciscana, inaciana e assim vai. São dezenas. Mas quando o cristianismo racha, né, primeiro rachou no século XI, né, quando tem a separação entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas orientais, que são as russas, gregas, né, e outras, né, principalmente ali comandada a partir do Império Bizantino. Né. Quando tem esse racha, vai ter também racha da espiritualidade. Um modelo de espiritualidade fica no Ocidente, outro modelo de espiritualidade fica lá no Oriente. Mais tarde, quando tem um outro racha no cristianismo ocidental, que é a Reforma Protestante, a Reforma Protestante também estipula seu modelo de espiritualidade. Aí vem os puritanos, determinando o que é santidade, determinando como se deve se viver o cristão. Eles estabelecem um tipo de espiritualidade própria, que, segundo Antônio Carlos Costa e outros estudiosos da espiritualidade, da história da espiritualidade, fala que está mais centrada na palavra, num modelo de espiritualidade que é mais intelectualizada, vão desprezando o emocionalismo, vão desprezando o misticismo que estava bem próximo à época da Reforma Protestante, né? O misticismo cristão, como de São João da Cruz, de Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart, Tomás A. Kempis, todos esses modelos de espiritualidade que eram mais místicas, são completamente abandonadas pelos reformadores e pelos puritanos. Mais tarde vai vir, né, porque os puritanos eles eram ingleses, né? Mais tarde vai vir a espiritualidade alemã do pietismo, do conde Zinzendorf também. E aí também é um outro modelo de espiritualidade. Então vai dentro do protestantismo nascendo esses modelos de espiritualidade, camada de espiritualidade, determinando como é que você deve beber da fonte, né? É isso que era a intenção deles. E aí para mais recente você vai ter os pentecostais também, né? Então, são tudo modelos de espiritualidade, cada um dizendo como é a melhor forma de beber da fonte viva. Como é que a pessoa pode matar a sua sede. O problema é que parece que isso não tem resolvido muito, né? A ponto de, no últimos séculos, né, vamos colocar assim, a coisa terem ganho uma dimensão muito diversa, isso ocasionado inclusive por muitos atritos e rachas de um que reprova o modelo do outro. Né? Por exemplo, na nossa época, nós temos o fundamentalismo cristão, que tende a enquadrar, né, o que é de verdadeiro, o que é a verdadeira interpretação bíblica, qual é a doutrina correta e qual é a espiritualidade que se deve viver. E esse fundamentalismo cristão são muito intolerantes para o diverso, muito intolerantes para aquele que faz diferente. Né? Bem diferente, por exemplo, do início da era cristã. Nos primeiros 3 séculos da era cristã, tem um período ali que nós chamamos de
patrística, né, ou dos pais da igreja. Entre esses também tem os pais do deserto, aqueles que iam buscar a sua espiritualidade distante das comunidades e ia para o deserto. Essas pessoas tinham mais liberdades, porque essas pessoas iam direto na fonte viva, eles iam direto em Jesus Cristo, e indo direto a Jesus Cristo, cada um tinha a sua experiência de espiritualidade que o próprio Jesus dava, porque cada um nós temos uma experiência própria com Jesus. E esses primeiros cristãos tinham isso. Hoje, a forma como o cristianismo se organizou, não é, com muitas denominações, com muitos modelos de espiritualidade, cada grupo desse determina como é que você deve beber da fonte viva e, quem sabe, né, você está bebendo a pequenas gotas a tal ponto de que talvez nem possa realmente saciar a sua sede. Né? Fora também que hoje nós vivemos uma superficialidade muito grande na nossa espiritualidade. O Richard Foster, né, que é autor daquele famoso livro A Celebração da Disciplina, ele fala na introdução do seu livro, né, e ele é um estudioso da espiritualidade no tempo que nós vivemos, ele fala de que hoje a nossa espiritualidade ela é muito superficial. Né? Se a gente for nos comparar com os mais antigos, a gente é pigmeus espirituais, né? Que é uma outra expressão também usada pelo James Ian Packer, né? O James Ian Packer ele também fala de que nós somos pigmeus, né? No caso dele, quando ele fala isso naquele livro, né, Entre os Gigantes de Deus, lá ele está tratando da vida dos puritanos. Claro que ele coloca os puritanos como gigantes espirituais, ele usa até a expressão na introdução das sequoias, né? As sequoias são aquelas árvores imensas nos Estados Unidos, que elas crescem para mais de 30 metros de altura e realmente são muito altas. E então os puritanos eram como esses gigantes da espiritualidade e nós, comparados a eles, somos pigmeus, né? Ele fala isso dos puritanos, imagina também dos mais antigos. Se você pensar em Agostinho de Hipona, se você pensar em Santo Antão, se você pensar nos primeiros cristãos mesmo, né, os apóstolos, de fato nós somos bem pigmeus perto da espiritualidade, da experiência de fé, das realidades profundas do evangelho que eles viviam nas suas vidas pessoais, porque eles tinham esse acesso direto à fonte viva, né? Então, um dos primeiros problemas que nós enfrentamos de entupimento de fontes é a própria espiritualidade cristã, é a própria igreja cristã, porque essa espiritualidade se torna institucionalizada, regrada, controlada, né, por aqueles que se acham mais espirituais e que determina como é que se deve ser de fato espiritual. Mas aí vem outros problemas, que são problemas dos últimos 250 anos, que é a disseminação de filosofias e ciências em que faz com que a nossa sociedade, inclusive os cristãos, digamos assim, eles abandonem um certo tipo de crença, um certo tipo de espiritualidade mais genuína, e, digamos assim, vai ficando um pouco envergonhado de certos modelos de espiritualidade, né? Por exemplo, eu estou falando 250 anos mais ou menos, né? Porque no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, as ciências, a filosofia começam a mudar muito a mentalidade do homem moderno. Por exemplo, Ludwig Feuerbach, né, escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, em que, na verdade, ele vai afirmar que o cristianismo é simplesmente uma invenção humana, fruto da nossa imaginação. E muita gente, né, cristã não deu muita trela a ele, mas muitos outros deram. E aí o que é que acontece? Aqueles que deram atenção aos escritos do Feuerbach acabaram criando pensamentos que tornou a nossa sociedade cada vez mais cética. Né? E dentro desse ceticismo, eles tentam suprir a sede que os seres humanos têm
com outras coisas, né? E aí essas outras coisas é filosofias e ciências, progresso, economia, né? Então, por exemplo, né, para tentar enterrar de vez e entupir completamente a fonte de água, eles trazem concepções, por exemplo, da ciência evolucionista, colocando de que a criação ela é fruto aí de bilhões de anos de evolução, de um pequeno gás, né? Isso mais recentemente vem se afirmando isso, né? Com a teoria do Big Bang, com pequenos gases, né? Que são químicas, né? E vão dando primeiras formas de vida, e aí vai evoluindo e precisou de bilhões de anos para que chegasse à realidade que nós vivemos agora. Então, a ciência tentando responder aí os anseios, né, que o ser humano tem de compreender de onde veio. Então, quando a fonte está entupida, quando Jesus não é a resposta, as pessoas vão para a ciência. Aí esses filósofos, esses cientistas, que já vêm nessa onda das ciências evolutivas, começam a trazer outras respostas. Por exemplo, vai colocar de que o ser humano, por exemplo, ele pensa em Deus porque ele tem complexos relacionados a uma paternidade. E essa paternidade é vista como Deus, né? E aí é Freud, a psicologia, tentando, né, explicar por que o homem é religioso. Mas, principalmente, eles tentam trabalhar o lado ruim da religião, que é opressora, que é um monte de coisa, que na verdade, né, eles têm uma certa razão, de fato. Quando o cristianismo se torna institucional, que é tudo aquilo que eu falei, de regrando todas as coisas, todo esse regramento e toda essa intolerância com o divergente vai gerar as guerras. Né? Vai gerar as guerras, vai se tornando opressiva, e nós sabemos aí com a história da igreja de todos os males que a igreja criou através dos séculos, né? Então, de fato, a religião ela tem o seu lado ruim. Por quê? Porque as pessoas deixaram beber na fonte viva, né? E aí eles têm todas as armas para acusar. Aí, né, vai surgir a ideia de que a religião é um ópio do povo, né? Ela só serve para entorpecer as pessoas, para alienar as pessoas. E aí as soluções para esse ser humano que não bebe mais na fonte, mas continua com sede, é ciência, é economia, são políticas que vão trazer soluções para os anseios do ser humano, que é a sua sede. E aí trabalha assim modelos econômicos utópicos, né, como o comunismo, socialismos, o capitalismo também, de alguma certa forma, também é uma ideia utópica também, de que com o progresso, com a ciência, com o aumento de capital, com as pessoas tendo recursos, todos os seus problemas vão ser sanados. Uma vez que você tem dinheiro, você não precisa de Deus, substitui Deus pelo mamão. Né? Essa que é a ideia. Então, todas essas ideologias, né, na verdade, são propostas para tentar saciar a sede dessas pessoas que não mais têm, né, a fonte viva como recurso para beber, né, e saciar a sua sede espiritual, a sede da sua alma, a sua sede mais profunda. Né? Então, vai surgir aí as propostas, né, utópicas, de progresso, de evolução. A psicologia, inclusive, se propõe a ser, né, também uma auxiliadora, uma ajudadora desse ser humano que vai se descobrir, vai mergulhar no seu ser mais profundo, vai ali resolver todos os seus problemas do que está no inconsciente, dos sofrimentos, né, as suas neuroses, todas as coisas, e assim não precisa de Deus. Né? E é interessante que tem um salmo, o Salmo 14, que diz o seguinte, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O salmista está dizendo que insensato é aquele que diz que não há Deus. E aí, para todo cristão, então, todas essas religiões, todas essas ciências, todas essas propostas políticas, filosóficas e tudo, que nega Deus, ela é insensata. Só que elas foram tão fortes,
no mundo moderno, que no mundo moderno, agora insensato é quem crê. Agora insensato é quem professa fé. Agora insensato é quem busca uma religião. A tal ponto de que as pessoas hoje ela têm certas vergonhas, até cristãos, têm vergonha de dizer que segue uma religião, que tem uma espiritualidade, não é? E principalmente cristã, não é? Porque é interessante, o mundo que nós vivemos hoje é o seguinte, ela tolera as religiões hindus, religiões budistas, religiões muçulmanas, tolera todas as religiões e você não vê ninguém criticando essas religiões, mas critica o cristianismo, né? Critico aquela religião em que tinha a verdadeira fonte viva, né? E muitas pessoas que estão na religião cristã, muitas delas sentem até vergonha em se dizer cristã. Eu tenho amigos pastores que passaram por problemas, né, bem difíceis por dizer que são pastores. Porque hoje na nossa sociedade, além do cristianismo ser muito criticado, em muitos aspectos até com certa razão pelas falhas do próprio cristianismo, um cristianismo que não bebe mais na fonte viva, né? Então, as pessoas também são contra os pastores porque muitos pastores também estão envolvidos com coisas erradas. Quantos escândalos não aparecem de pastores? Quantos pastores estão ficando ricos, né? Fazendo da fé um mercado, um negócio? E aí, quando esses meus colegas disseram que eram pastores, as pessoas viravam os olhos, ou discutiam, ou chamavam de ladrão. O cristianismo está vivendo essas realidades hoje, em parte culpa dela mesma, mas em maior parte por conta de que uma sociedade foi muito influenciada por filosofias e ciências que despreza o cristianismo, despreza a fonte viva, que considera retrógrado o cristão, considera o cristão um ignorante, né? É interessante que tem intelectuais ateus por aí que chamam o cristão de ignorante, mas esquece de que boa parte da nossa ciência, boa parte das filosofias que nós temos foram de grandes homens de Deus, né? Por exemplo, a física moderna, né, que foi ali traçada e consolidada por Isaac Newton, era um homem de Deus, era um homem crente, um estudioso das Sagradas Escrituras. Isaac Newton tem mais livros escritos de comentários bíblicos do que de ciência, para você ter uma ideia, né? Por exemplo, a nossa filosofia, né, que nasceu ali na Idade Média, ela foi permeada por conceitos cristãos, né, de Agostinho, né, de vários outros, Tomás de Aquino. Na própria era moderna, boa parte daqueles filósofos, cientistas, também eram cristãos. Então, se fala de que os crentes são ignorantes, pode ser, alguns crentes de fato não estudam, às vezes nem a própria Sagradas Escrituras direito, né? São pessoas que são guiadas somente por pregadores aí da autoajuda, né? Que aí vem uma outra questão, falando já sobre a questão da autoajuda, né? Os modelos de espiritualidade hoje, elas são tão diversas, né? Tão individualistas, que as pessoas buscam um modelo de espiritualidade para si, né? Porque ela tem sede. Primeiro porque ela tem sede, mas também as pessoas vão criando um modelo de espiritualidade para atender às suas próprias necessidades. Aí que vem a ideia de autoajuda. Por exemplo, quando você vai numa livraria, você vai na seção religião, os livros de religião estão colados ali, até misturados com os livros de autoajuda, de espiritualidade, de nova era, de várias coisas. Então, hoje em dia, se cresceu muito, né, esses vários modelos de espiritualidade individualizada, porque no mundo moderno, as ciências, as filosofias e o próprio cristianismo medíocre, né, que não bebe na verdadeira fonte, ela tem subdepartamentalizado a espiritualidade. Então as pessoas elas reservam um dia da semana para a sua espiritualidade, uma hora do dia, às vezes no máximo também,
para a sua espiritualidade. A espiritualidade hoje é um subdepartamento da vida das pessoas, né? Na vida cotidiana que nós temos, onde tem muitas coisas importantes, a espiritualidade ali, ela é um pedaço desse importante. E que muitas vezes não está na ordem das prioridades. Muitas vezes não está na ordem da prioridade. Por exemplo, quando nós estamos muito cheios de afazeres, o que deixamos de lado é justamente a espiritualidade, né? Bem diferente de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele dizia que quando ele sentava para poder agendar, né, as suas tarefas diárias, quando ele via que tinha mais coisa, era quando ele mais se dedicava à oração. Porque o Lutero, ele tinha a total consciência de que toda a sua vida ela estava permeada pelo seu sucesso espiritual ou seu fracasso espiritual, né? Então, dedicar-se à espiritualidade é que abençoa todo o resto. Só que as pessoas não entendem isso. Então, quando ela subdepartamentaliza a sua espiritualidade, quando ela se torna somente ali uma parte da sua vida cotidiana, é que vem os fracassos da espiritualidade, a superficialidade da espiritualidade e principalmente os erros cometidos na espiritualidade, porque cada um está buscando a sua agora, né? Cada um encontra aquela que melhor lhe agrada, que é aquela que melhor lhe satisfaz. E às vezes ela não alcança, né, a verdadeira fonte, não bebe na verdadeira fonte. Então, nós temos que atentar um pouco para isso, né? Hoje existe até o hobby da espiritualidade. O que é o hobby da espiritualidade? É quando a pessoa, né, dedica lá as primeiras horas da manhã para poder sentar que nem um yogi e ficar meditando, né? E meditação é uma coisa importante na Bíblia, né? Os Salmos apresentam muitas questões sobre a questão da meditação. Só que muitas dessas pessoas não meditam na palavra, é somente o esvaziamento da mente. É somente a busca da calma interior, né? Para depois cuidar do resto do dia, né? Digamos assim. Tem se trabalhado muito essa questão do mindfulness, né? Que é a ideia de você ter um estado de atenção no presente. Que é bom, essas coisas, são boas. Só que essas coisas boas têm que estar ligado à fonte viva que é Jesus Cristo. Se a gente não vai na fonte viva, a gente é como a mulher samaritana. A gente vai estar sempre precisando voltar a esse poço que não é o verdadeiro poço. A gente vai estar sempre com as nossas latas, nossas vasilhas, né, secas. Porque esse tipo de espiritualidade que não vai na fonte viva, ela não sacia a verdadeira sede da nossa alma, do nosso ser profundo. Então, de fato, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é que porque Jesus, de fato, ele é a fonte para encontrar a verdadeira água que sacia a nossa sede. E a coisa maravilhosa de Jesus é que ele é a fonte, ele é o poço, ele fornece a água, mas ele também é a própria água. Quando vamos a Jesus, encontramos nele a água viva. Por isso que ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Não é beber uma água qualquer que líderes espirituais estejam dando. Não é seguir certos líderes espirituais, ou líderes políticos, ou líder qualquer outra coisa, né? A fonte é Jesus Cristo. Paulo entendia que a fonte era Jesus Cristo, João entendia que a fonte era Jesus Cristo, Pedro entendia que a fonte era Jesus Cristo e que a água era o próprio Jesus Cristo. Então, sempre esses homens apontavam para Jesus e para que eles fossem direto a Jesus, bebessem de Jesus. E nós temos que fazer isso porque, como diz o autor de Hebreus, foi aberto um novo e vivo caminho que nos dá acesso direto à fonte para bebermos da verdadeira água, da água da vida, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Enquanto não gozarmos da presença, enquanto não bebermos dessa trindade, né, em unidade, a gente vai continuar com sede. A gente vai ser como aquela corça que anseia pela corrente das águas, mas que anda em desertos,
às vezes encontrando um pocinho aqui, um pocinho ali, de águas às vezes mexidas, sujas, insalubres para a nossa saúde espiritual. Temos que voltar para Jesus Cristo, né? Todos os grandes da espiritualidade, eles voltavam-se para Jesus e mostravam que Jesus é a fonte. E nós temos que obedecer esses gigantes da espiritualidade, voltar para Jesus, beber da verdadeira fonte, né? Como é que nós fazemos isso? Nos voltando para Jesus em oração e meditação da sua palavra. Quando bebermos da palavra do Senhor, nós estamos bebendo da verdadeira fonte, porque Jesus disse: a minha palavra é espírito e é vida. Jesus mesmo é chamado nessa Sagrada Escritura de a palavra viva. Quando buscamos conhecer Jesus, através das Escrituras, nós estamos bebendo direto da fonte. Isso casado com oração, isso casado com adoração, isso casado com reverência, isso casado com entrega total, para a gente mergulhar nessa fonte, inclusive. Eu estou me lembrando agora daquela passagem lá do profeta Ezequiel, em que as águas estavam subindo, pelos joelhos, artelhos, iam subindo à altura da sua cintura. Depois chegou um momento que as águas tinham subido tanto que ele precisava nadar, De fato que nós venhamos a mergulhar, porque Jesus, além de fonte, é o rio de água viva. E quanto mais bebemos dessa água, mais nos sentimos satisfeitos, saciados, e nós mesmos tornamos fonte viva para outras pessoas. Eu quero encerrar com um exemplo do John Wycliffe, que é chamado de a estrela da Reforma Protestante, porque ele já vinha trabalhando ideias de reforma, antes da própria Reforma Protestante. Mas quando ele estava a caminho de Roma para ser julgado por algumas coisas que ele estava defendendo, ele foi numa caminhada junto com um companheiro, uma pessoa acompanhando ele, e nessa caminhada ele encontrava pessoas, e ele, como estava vestido de sacerdote, então as pessoas corriam para ele e falavam das suas dores, das suas tribulações, das suas enfermidades, colocava ali, expunha para o sacerdote, para o Wycliffe, os seus problemas que sofriam. E ele, além de orar por essas pessoas, sempre tinha uma palavra bíblica para elas, sempre dava uma palavra de conforto, de consolo, de exortação, expunha a palavra para essas pessoas. E ele ia percebendo, o que acontecia. Quando termina a caminhada, quando ele chega a Roma, ele conversa com aquele companheiro de viagem e diz assim: você percebeu que todas as pessoas que vinham a mim, depois que elas ouviam a palavra, o semblante delas mudavam e elas saíam diferentes de como tinham começado a conversa? Wycliffe compreendeu o quanto que realmente a palavra de Deus era importante para a vida das pessoas, a ponto de mudar as pessoas. As pessoas saíam alegres, satisfeitas, consoladas, confortadas, fortalecidas na sua fé por conta da palavra. O que fez John Wycliffe depois dessa descoberta? Ele resolveu traduzir a Bíblia, porque a Bíblia até o momento, ela era toda em latim, era a tradução oficial do catolicismo romano. E aí daqueles eventos em diante ele começou a trabalhar a tradução da Bíblia para o inglês, que ele era inglês, para que as pessoas, os ingleses que sabiam ler, pudessem ir beber direto na fonte. Que nós todos possamos ir direto na fonte. A fonte que as ciências, as filosofias e as mais espiritualidades, as espiritualidades erradas, tentaram esconder, mas nós temos acesso a essa fonte. O seu poço está aberto e nós podemos beber diretamente nela. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que você volte à fonte diariamente e que você esteja ligado à fonte diariamente através da oração interior, aquela oração que a gente faz todas as coisas do dia a dia, mas está sempre conectado com Jesus, Porque você estando sempre direto na fonte, você não corre risco nenhum de morrer de sede. E os cientistas, a parte boa da ciência,
diz o seguinte, que o nosso corpo precisa de pelo menos, 2 litros de água por dia, para que a gente não se desidrate. Não fique desidratado. Beba da palavra de Deus, beba do Senhor Jesus Cristo em oração diariamente e várias vezes por dia, para que assim você esteja saciado. Deus abençoe e até a próxima aula.